Pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde! Desejo a vocês aí um excelente dia, uma excelente sexta. Para você que está assistindo a gente pelo YouTube ou no IGTV, já deixa sua curtida, seu comentário, para a gente poder aqui depois responder, combinado? Hoje a gente vai falar sobre penalidades. Muita gente já passou por alguma situação e a gente vai falar sobre algumas situações cotidianas do universo dos licitantes que são consideradas penalidades e muitas vezes a gente nem sabe disso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vou encaminhar essa live aqui para os meus amigos. Espero que vocês façam o mesmo aí com vocês, para que o pessoal possa vir assistir nossa live. Vocês me ouvem direitinho, tudo certo? Já vou chamar o Éder aqui. Só estou terminando de encaminhar aqui os meus convites para a live. E já já a gente começa. Como vocês estão nessa sexta-feira maravilhosa? Mais uma semana, missão cumprida. Pronto, já encaminhei para todo mundo. Espero que todo mundo possa vir assistir com a gente essa live. Já vou chamar o Éder aqui. Pronto. E aí nós vamos bater um papo sobre várias condutas, né, que são consideradas penalidades. Eu tô aqui agora, Ana, pelo amor de Deus. Meu Socorro. Deus do céu, que é Olha, isso, Ana, Brasil? comecei a correr todo dia, a cara fica até cara de doente, mas a saúde tá nota 1000, viu? Nota 1000. E o mais importante agora é saúde, né? Saúde para dar e vender, né? É, mas eu não gosto de me ver dessa forma, fica bem, parece que bem magrinho fica, mas assim, eu gosto muito de correr, né? Eu tô correndo em média 5, 10, eu corria antes, Ana, uma média de 10 a 22 quilômetros por dia. Mas aí Meu eu tive um Deus. problema de joelho. Aí eu tive que ficar quase um ano sem correr e agora estou voltando aos poucos, né? Correndo aí 5 quilômetros, no máximo 10. Então tá bom demais, não vou extrapolar. Divino Pai amado, mas é muita coisa, hein? Nada, é uma delícia. Quem estiver assistindo a gente que corre sabe disso. É viciante. É viciante a adrenalina e o bem que faz para nós. Quem trabalha com licitação é muito. Eu mesmo sou muito acelerado. E é um meio de É, eu descarregar para eu à noite estar mais tranquilo. Tem dias que deu 9 horas da noite, eu falo, eu tenho que sair correndo. Aí eu saio, dou uma corrida, relaxo, aí eu estou sossegado. perfeito, é isso aí. Ainda mais agora, né? Nesses tempos de pandemia. Deixa eu dar um oi aqui pra galera. Renata, a Mari, a Val, a Giza. Um beijo para vocês, pessoal. Beijo, pessoal, que está acompanhando a gente. Almeida Olha, Licitações. Pessoal, vai entrando aí, a gente vai batendo um papo, né? Fim de eu só estava tarde, pensando. sexta-feira, pessoal, já começou o happy hour, né? Eu estava falando para a Paula, né? Exatamente isso. Eu mesmo não gosto de marcar nada sexta-feira esse horário, mas a gente tem esse compromisso e ainda falei para ela hoje, não espere muitas pessoas na live, porque o pessoal com certeza vai estar fazendo outras coisas, né? Essa live será assistida depois, né? Mas não Será agora. assistida depois, com toda certeza, até porque é um tema muito importante, né, Éder? A gente sabe que na lida do dia a dia, na prática, não só no pré-licitação, mas no pós também, né, depois na execução dos contratos, muitas das condutas a gente deve ter que tomar cuidado para não se envolver aí em alguma das penalidades que estão dispostas. Esse assunto, Éder, a gente traz ele no dia de hoje por conta de que a nova lei de licitação está prestes a ser sancionada, publicada, né? A gente está contando aí nos dedos, provavelmente tem um bolão aí para que ela seja dia 31 de março ou 1º de abril, ou dia 5 de abril, não sei qual que é o bolão aí, quem que vai acertar essa data, né? Mas já estamos na expectativa para a semana que vem. E como a gente já vem comentando, Éder, a mão
da administração pública está mais pesada com relação às penalidades, tá? Nessa futura aí nova lei que a gente vai enfrentar. Então, as penalidades, elas estão mais pesadas, tá? As multas, Éder, só antes da gente começar, vou fazer um comentário. Na nova lei, o percentual de multa pode chegar a 30% do valor do contrato. A gente sabe que esse percentual era de 10%, né? Não sei se você se recorda. Esse percentual era de no máximo 10%, e agora esse percentual poderá chegar até 30%. E outra questão, Éder, também muito importante, que eu vejo também como bastante pesado, é porque o prazo de prescrição para essas penalidades agora vai passar a ser de 5 anos para poder aplicar essas sanções. Ou seja, muito, muito, muito pesado. Essas duas informações são muito pesadas. E uma outra terceira informação, Éder, só para a gente começar aqui a discussão, é que agora a própria lei, não sei se você vai se lembrar disso, mas tinha uma discussão sobre a despersonalização da pessoa jurídica. O que é a despersonalização da pessoa jurídica, Éder? É deixar de considerar a empresa só como empresa e passar a envolver também os seus sócios ali no processo de penalidade, tá? Como pessoas físicas, como atores ali daquele processo, enfim, que compõem aquela situação, que deu causa àquela situação. Nesse sentido, agora com a sanção e a publicação da futura nova lei aí de licitações, isso está previsto na própria lei. Deixa de ser uma discussão e passa a ser lei a despersonalização da pessoa jurídica, e isso é uma herança, eu diria, da lei anticorrupção que a gente teve aí na lei 12.846. Ou seja, você acha que vai ser forte ou não essas penalidades, Éder? Mas assim, vamos para deixar claro para todos que estão visualizando e vão visualizar assistir essa live depois, tá bom? Mas quais são os tipos, quais são os tipos de infrações, né, para ele ser penalizado? Porque eu vou dar um exemplo. Hoje, fazia tempo que uma sexta-feira não era tão loucura como foi hoje de pregão eletrônico aqui. Sim. Ao mesmo tempo, eu estava participando de 4 no mesmo horário. E eu gravando o conteúdo para os alunos, eu com o celular aqui e digitando um lance. Na hora de digitar, eu esqueci não. Esbarrei a mão aqui no teclado, em vez de digitar R$55, digitou 55 centavos. Eu falei, puta que pariu, e agora? Por quê? Se a gente está usando software de lance, isso não acontece. Até eu recomendo quando tem muitos itens e quando é uma loucura igual hoje. Só que foi uma falha que eu mesmo cometi. E na hora o cliente, eu no telefone já me liga o cliente no outro, que é um cliente pontual, uma cliente, né? Ela falou, Éder, o lance está errado. Eu falei, aí eu tranquilizei ela na hora, falei assim, não, pode ficar tranquilo que nós estamos entrando em contato com o órgão para ele cancelar esse item. Mas você sabe que lá no Comprasnet ou qualquer portal, o pregoeiro não atende na hora. Não. No Comprasnet não é igual a outros portais que você consegue cancelar o chat, né? Cancelar o lance. Deixa eu ver aqui que tá ruim. Você não consegue cancelar o lance. Aí eu falei, puta, o que eu vou fazer agora? Para minha felicidade, o pregoeiro entendeu que era inexequível e foi lá e excluiu o lance, sem criar algum problema para esse cliente. Então, nessa hora, ia terminar o pregão, o lance não era um lance que arremataria, porque era um lance de 1% do valor. O que ia acontecer nessa hora? Eu seria penalizado. Sim. Foi interessante essa pergunta sua. Algumas condutas que a lei determina como que são passíveis de penalidades, elas podem ocorrer por pessoas, empresas, né, pessoas jurídicas, antes mesmo que elas sejam contratadas. Ou seja, a licitante não foi contratada, tá mudo no YouTube, tá falando. A gente está mexendo porque está fazendo transmissão ao vivo pelo YouTube e eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é aqui, ó.
Tá, vamos prosseguir. Só uma coisa que eu Pode queria deixar prosseguir. claro, Éder, é o seguinte: o pessoal acha que só pode ser penalizada a empresa que foi contratada pela administração pública. E não é. Algumas condutas que podem acontecer antes mesmo da assinatura do contrato, antes mesmo da assinatura da ata, elas são passíveis de penalidade. O caso Sim. que você trouxe é um caso cotidiano. Acontece todos os dias na administração pública. O que, que é? Um lance que foi digitado errado, um lance que foi dado ali errado por um erro, às vezes, de digitação. O que, que acontece aí? Aí a gente tem dois cenários. O cenário do licitante que realmente errou na hora de digitar, ou o licitante que deu o lance e se arrependeu depois, que a gente chama de lance arrependido, tá? Nesses casos, pode ser sim passível de penalidade. Só que, Éder, cada caso é um caso. E aí o pregoeiro deve analisar isso com muito cuidado. Eu acredito que quando é veemente, é notório que aquilo dali foi um erro de digitação, como o próprio Comprasnet permite que você exclua o lance, o pregoeiro possa fazer depois. Peraí. Ô, Ana, somente o pregoeiro consegue excluir o lance no Somente o Comprasnet. pregoeiro, Né? isso mesmo, somente o pregoeiro pode excluir o lance. Que o pregoeiro possa o fazer depois que a empresa licitante possa solicitar isso, que seja por e-mail, explicando que houve ali uma falha no erro de digitação e o pregoeiro estaria respaldado e coloca ali aquele arquivo no material dele de licitação e ele está respaldado, excluindo depois o lance, tá? Porque o pregoeiro também não pode só a pessoa ligou e ele vai lá e exclui o lance. Eu exigiria que mandasse um e-mail para poder estar formalizando aquela situação e a gente depois, posteriormente, excluísse o lance. Erro de digitação, igual a Renata está falando, acontece, né? Mas há casos em que é notório que aquela empresa licitante, Éder, ela queria era mesmo fraudar ali a licitação, derrubar os concorrentes e depois se arrependeu. Deu um lance e se arrependeu. Também Então, vou dar acontece. outro exemplo de outro pregão hoje. Nós participamos de dois no... Eu participei nesse mesmo horário. Dois no Comprasnet, um no BEC e um no Banco do Brasil. Do Banco do Brasil não teve preço. Do BEC nós ganhamos, arrematamos. Tranquilo. Esse que eu digitei o lance errado era de roupa infantil, de criança, essas coisas, para um cliente pontual do Mato Grosso. E o outro ano era de cantina no Rio de Janeiro. Você acredita que começou a disputa por um lote, é um grupo de 16 itens que contemplam pão, Coca-Cola, água, todo o lanche Sim. que o pessoal vai consumir, lá, coxinha, lanche, salgado congelado. Começou a disputa, valor de referência R$ 57. Você sabe por quanto o primeiro e o segundo colocado arrematou? O lote, o grupo, um por 16 centavos, o outro por 20 centavos. Eu vejo assim, o pregoeiro várias vezes questionou ainda no chat. Pessoal, vocês têm certeza disso? Eu acredito que o pregoeiro deveria ter uma opção de excluir, ele tem, mas de bloquear uma empresa dessa. Porque como que você vai entregar? Somente uma latinha de Coca é mais caro, não sei quanto custa, eu não compro Coca, custa R$ 2, não sei. E eles Só já para arremataram bagunçar um o lote. pregão, né? Olha a bagunça e o atraso que vai ser esse certame. Pelo amor de Deus. Vai dar trabalho, não vai, Éder? Boa tarde, Bel, tudo bem? Éder, então, só para esclarecer aqui nesse ponto, não manter o lance, dar o lance errado, um lance arrependido, é passível sim de penalidade. Porém, nesses casos de erro de digitação, a gente aconselha, Éder, que mande um e-mail, faça igual você fez, fundamente isso e peça a exclusão do lance, já que no caso Ana, do não compras. precisou mandar o e-mail. Deu tempo hábil, deu eu falando com o cliente, falando com ela ainda no celular, que ela me ligou, e na hora que eu olhei, o pregoeiro já tinha colocado como inexequível, e ele colocou, como a gente já vê várias vezes. Pessoal, fornecedor, se você achar que está certo o lance, é só digitar novamente. Isso daí, perfeito. Ou seja, foi um caso que teve êxito, né? Foi Mas dá um muito gelo bom no mesmo. coração, né? Dá um gelo porque o problema, o cliente que contratou, ele não quer um problema.
Só que isso acontece. Exatamente. Acontece, Acontece. infelizmente. Infelizmente, né, nós somos humanos e o processo é humano, né? E também pode ser passível de falhas. Um outro ponto, Éder, que mesmo você não sendo contratado da administração pública, você não possuindo nenhum contrato, você pode ser penalizado, é deixar de apresentar os documentos de habilitação, tá? Isso, tanto na futura nova lei, esses pontos que eu estou falando, servem também para a futura nova lei e também de agora. Então, essas práticas. Eu vou cortar, eu sou. Desculpa, Joana, mas é meu jeito, né? Eu não tenho toda a elegância de um advogado. Deixa eu explicar aqui. Tá bom, você está falando de deixar de apresentar documentos de habilitação. Só que com o decreto ele já apresentou isso aí. Já apresentou, exatamente, perfeito. Então, só vem ratificar essa questão e trazer que essa prática de não apresentar documentos de habilitação é passível de penalidade. Ana, mas como assim? Eu já vou ter a penalidade de ser inabilitado do certame, já não vou ganhar essa licitação. Sim, você não vai ganhar e ainda assim pode ser inabilitado. Porque quando você vai participar de licitação, você declara ou por meio de uma declaração formal, ou por meio de Aquela aqueles xizinho lá, itens. declaro, não Isso, declaro, tudo aí. isso, exatamente. Você declara que possui todas as características para ser habilitado naquele certame. Então, você pode ser, sim, passível de penalidades. Outra coisa muito importante, Éder, que acontece demais, acontece todo dia aqui comigo uma situação dessa, tá? Que é a questão seguinte: deixar de assinar o contrato ou a ata de registro de preços. Outro dia, a professora Priscila Vieira fez uma live lá, um webinar já lá com o pessoal da Licite Mais, só falando sobre não assinatura do contrato, não assinatura da ata. Boa tarde, Mariana, tudo bem? E aí ela comentou lá sobre a questão de isso ser passível de penalidade, Éder. Ou seja, chegou a ata de registro de preços para mim, Éder. Ela está dentro do prazo de validade da proposta. Isso é muito importante, Éder. Estão vindo também muitas atas para assinar depois que passou o prazo de Então, validade da esse é um proposta. questionamento que eu quero fazer. Não sei se eu espero você falar ou se eu já posso perguntar. Ana, um dos clientes que a gente atende de consultoria passou por esse problema de majoração muito dos valores. A gente tinha uma média aí de 40%, dependendo do pregão, 30% de margem, ou até um pouco mais, dependendo da cidade. Só que o produto dele subiu mais que 40%, 50% o valor de custo. E o que está acontecendo? Está chegando atas para ele assinar, só que fora da validade da proposta de 60 dias, 90 dias ou até 120 dias. E, meu ponto de vista, venceu a proposta, não assina. Se o órgão pedir para você renovar a proposta, não renova, porque ele deveria se atentar a isso e correr atrás. Não fazer agora o cliente assinar um compromisso que não vale mais a pena. Ele teve 60 ou Exatamente. 90 dias ou 120 dias para correr atrás desse contrato e colher a assinatura do fornecedor. Uhum. Agora, obrigar o cliente não precisa assinar mais, né? Não precisa assinar, tá? Ele pode fazer essa recusa formal. Eu já tenho até, para os meus clientes, eu tenho um modelinho já de ofício que a gente faz e encaminha, dizendo que devido ao prazo que se passou, ela não tem interesse mais em assinar aquela ata de registro de preço ou até mesmo aquele contrato administrativo, tá? Serve tanto para a ata quanto para o contrato. Saúde! Oh, obrigado, esse house. É pôr o house na boca e faz isso. Ai, meu Deus. Ai, Éder. Então, pode ser que você tenha que assinar essa ata de registro de preço só se ela estiver aí dentro do prazo de validade. E aí, Éder, se Ana, ela estiver dentro do prazo de validade e você não assinar, você pode ser penalizado. ó, eu sei porque eu já precisei fazer isso para minha empresa quando eu vendia, e eu sei exatamente a documentação que eu precisei para comprovar. Mas quais seriam os documentos para você provar que houve uma majoração e que você precisa de um realinhamento, uma readequação desses preços?
Aí já é outro assunto, né? Aí seria já o assunto do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou da ata de registro de preços, tá? Outra Mas live. só outra live, mas só para não deixar essa perguntinha sem respostas, a comprovação são as notas fiscais da época da ata de registro de preços ou da época da proposta, tá? Depois, a nota fiscal da época atual, de agora. Então, você vai fazer essa casadinha da época da proposta com agora. E também você vai comprovar aí o frete, a taxa tributária e também o percentual de lucros. E vai fazer uma Sim, planilha e vai comprovar isso, vai planilhar isso e vai demonstrar isso para a administração pública. foi exatamente o que eu fiz na época. Foi exatamente isso aí. Isso, perfeito. Então, fazendo isso, juntando as notas fiscais, juntando comprovação de frete da época e também a taxa de percentual tributário e o percentual de lucro, você faz tudo isso junto numa planilha e comprova isso por meio de planilhamento, tá? Então, é bem simples, mas é bem difícil convencer a administração pública de prosseguir com o realinhamento. Não vou mentir, não estou aqui para mentir, para falar que eu tenho sucesso em todos os realinhamentos. Faço realinhamento todos os dias, praticamente. E o percentual de sucesso, a taxa de sucesso é muito baixa mesmo, tá? É por falta às vezes, de alguns entendimentos por parte da própria administração pública, pessoal que não tem essa coragem, prefere fracassar o item, romper com o edital. Estou com diversos casos assim, Éder. Um caso do Pará, em que o contrato é um contrato, não é uma ata de registro de preço, é um contrato. Está comprovado todo o aumento lá, planilhado, tudo corretamente, mas o aumento se deu em menos de 3 meses. Em 3 meses era um valor, em 3 meses depois o valor quase triplicou. Como a gente sabe que tudo nesse país, né, praticamente dobrou de preços. Então a gente conseguiu comprovar isso, Éder, e eles não têm a coragem de aplicar o reequilíbrio. Sabe o que eles vão fazer? Penalizar. Vão cancelar o contrato. Ou E seja, vai ter vai que fazer perder, outro, vai ter uma. vai ter que fazer outro com o mesmo o preço. Então, assim, nossa, às vezes eu me sinto um pouco, dentro desse assunto, eu me sinto um pouco revoltada, sabe? Mas voltando aqui para as penalidades do contrato, eu acredito que uma hora a gente ainda vai ter mais êxitos ainda com relação a reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e das atas de registro de preço. Éder, algumas irregularidades também podem acontecer no decorrer dessa licitação. Uma delas, Éder, é com relação à não entrega de documentação por parte da empresa. Essa não entrega de documentação pode ser, por exemplo, o pregoeiro, Éder, solicita às vezes nota fiscal para complementar aquele atestado de capacidade técnica, ou solicita a CAT para poder verificar ali se aquele atestado foi ou não foi feito mesmo os serviços. E aí a empresa, Éder, não entrega essa documentação complementar. Que seria E aí tá. Então, peraí, que isso aí me interessa muito. Então, se ele não conseguir entregar esse documento complementar, ele pode ou vai ser penalizado? ele pode ser passível de penalização, sim, Éder, porque é entendida como uma documentação complementar, é entendida como uma diligência. E estando em diligência, o pregoeiro solicita essa nota fiscal ou solicita essa documentação complementar e aí a empresa deve apresentar. Inclusive, Éder, agora na atualidade, os editais estão colocando está sendo colocado no próprio edital que a empresa deverá se compromete a apresentar documentação complementar caso seja necessário. Isso é muito importante, tá? Então tá vindo no próprio edital agora essa previsão de que eles devem entregar, fornecer qualquer documentação complementar, né? A mais comum que a gente vê, que a Val está citando aí, ó, é a nota fiscal.
nota fiscal junto com o atestado, para poder comprovar essa Eu tô qualificação lendo aqui, técnica. eu tô olhando para cá que eu tô com a tela do computador vendo ali a transmissão, que eu não consigo. Ah, ela tá aqui também, mas aqui pra gente ver no Instagram fica bem pequenininho, né? Mas beleza, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Rômulo. Quando a empresa é penalizada só no órgão federal, ele pode participar em licitação de prefeitura e do estado? Rômulo, depende da extensão dessa penalidade, viu, Éder? Se for declaração de idoneidade ou suspensão do direito de contratar, depende. Se for declaração de idoneidade, muito provavelmente não, tá? Vai depender da extensão. Quanto que essa penalidade foi aplicada, tá? Porque quando o órgão penaliza a empresa, Éder, ele estipula a extensão. Se for suspensão do direito de contratar e licitar, aí normalmente, tá, é estendido somente para o órgão que aplicou aquela penalidade. Mas Sim. quando é declaração de idoneidade, Éder, ela tem uma abrangência muito maior, a gente sabe disso, né? Mas você sabe, Ana, essa live, principalmente para quem atua com consultoria, é muito importante. É Porque muito importante. se o cliente contratou seu serviço, ele está acreditando que ele não vai passar por esses problemas que são essas penalidades. E às vezes, no corre-corre, igual hoje mesmo, você vê, eu mesmo cometi uma falha, eu mesmo fazendo o pregão e falo pro pessoal aqui, ó, quando tiver digitando o lance, não fala no celular com ninguém. É aquela história, você cobra, mas você faz diferente. E tive um problema que, para minha felicidade, o pregoeiro reconsiderou, né? Foi lá e excluiu o lance sem eu precisar solicitar. E se ele bate o pé? Aí eu teria um problema para resolver. Exatamente, Éder. E uma questão importante é porque quando o cliente contrata uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica na parte de licitação, ela espera que essas dúvidas, que essas questões não aconteçam e que as dúvidas dele sejam sanadas. Então, para isso, para que não aconteça, o ideal é que o consultor de licitações ele já saiba tudo que vai acontecer, né? De antemão. Então, assistir uma live como essa é um prêmio para quem atua como consultoria aí na parte de licitações. E uma questão também importante é, daí a gente falou sobre deixar de entregar a documentação exigida no certame, e outra questão também é praticar atos ilícitos. Estou lendo aqui porque a gente fez uma listinha, com vistas a frustrar os objetivos da licitação. Muitas vezes, Éder, era bem comum isso acontecer nos pregões presenciais, viu? Acontecer aquela questão de tumultuar o certame, tumultuar toda aquela questão ali, fazer barraco, ter que chamar a polícia, qualquer outra questão nesse sentido, ou seja, tumultuar ali a licitação com vistas a dificultar o processamento da licitação, o objetivo da licitação, é passível também de penalidade. Isso eu já vi acontecer na prática, viu, Éder? De ter que chamar a polícia, do babado acontecer, de ter que chamar o pessoal para poder apartar a briga, pedir para o pessoal silenciar, calar, muito tumulto. Então, assim, isso acontece no dia a dia, na prática, tá? Outras situações que podem acontecer no pregão eletrônico é aquele cara que fica ligando o tempo inteiro ali no certame, que fica mandando e-mail, que fica... Sabe aquele cara que quer porque quer tumultuar o certame, quer porque quer atrapalhar? Cometer ilícitos nesse sentido, você pode ser penalizado. É claro, Éder, que com o pregão eletrônico a gente sabe que esses tumultos reduzem um pouco, né? Mas não estão isentos de acontecer. Então, praticar esses atos ilícitos com o objetivo de frustrar a licitação, ou até mesmo dar um lance como esse, Éder, que é tão baixo que você quer. Porque você dá o lance com o propósito ali de ficar, às vezes, só as 3 primeiras licitantes, sair as outras, você ficar ali, trazer, por exemplo, quando é aberto e fechado, né?
Você dá o lance ali bem baixo, só para trazer algumas que estão ali naquele conluio ali, combinadas para o modo fechado. Então, isso tudo é passível de penalidade. O pregoeiro entendendo e apurando, vendo que isso foi combinado com a finalidade de frustrar a licitação, ele pode penalizar essas empresas. A Val está dizendo aí, ó, também já vi quando era pregoeira dava esporro demais. Isso é pregão presencial, Éder, pregão raiz. Eu Acontece de presencial, tudo. Ana, presencial com a minha empresa, acho que eu fui uma, duas vezes lá em 2009, mas como eu não gosto desses barracos e das coisas que eu via lá fora de barracos, eu falei, não, isso aí não é para mim, não. Eu vou para o Foi eletrônico, logo porque eu pro não gosto. eletrônico. Eu não quero contato, quero fazer um negócio onde eu posso fazer de qualquer lugar, transparente, sem ter problema com concorrente mais próximo, assim, né? Não É gostei disso. babado, confusão e gritaria. É muita. Eu acho interessante, assim, é uma experiência interessante, Éder. Eu até falo que todo mundo tem que passar por essa experiência, tá? Pelo menos para entender o processo, ver como funciona, ter essa experiência aí no currículo, mas de uma certa forma o pregão eletrônico é bem mais tranquilo, traz essa tranquilidade também para o pregoeiro, né? Já que ele fica ali isento, Éder, ele não sabe quem são as empresas até que se abra, que se finalize a fase de lances, né? E se abram as propostas ali para ele. Então, é bem mais tranquilo para o pregoeiro e também para os licitantes, eu diria, né? Mas, por outro lado, como tu tem ônus e bônus, a gente tem visto muitos lances doação. E esses lances doação, se eles não forem categoricamente cumpridos, se não for mantida essa proposta, eu falo que... Eu tô lendo aqui o negócio da Val, contaram Eu para também. vocês sobre a live de vocês de segunda, eu acho. Ô, Ana, só falando disso aí que você disse, que eu acredito assim, nesse novo, se tiver um novo decreto do pregão, eu acredito que tinha que acabar com o modo aberto. O modo aberto está estragando o pregão eletrônico. Tem que ficar somente o modo aberto e fechado. Fechado. E o randômico ou sai de uma vez ou continua. O randômico é bom. Falar que ele é ruim? Claro que não. É um meio de você arrematar com um valor melhor. O randômico é isso. Agora, estão perguntando o que é o lance doação. Explica para o pessoal o que é o lance doação. ó, eu tenho, eu não sei o nome dela ali, Rivera, não dá para ver direito, né? Pessoal, quem me acompanha no canal sabe que desde quando saiu o novo decreto aí, o do 10.024, que tem esse modo aberto de disputa, eu venho falando que é o modo doação. Por que modo doação? É só vocês acompanharem um pregão quando ele é no random, quando ele é no aberto ou aberto fechado, os preços. No modo aberto, ele só acaba a hora que alguém para de dar lance. Aí pega sem noção ali, que ele começa a puxar o preço muito lá embaixo, aí pega outro sem noção que começa a ir no embalo, aí às vezes o pessoal fala, mas eu vi, Éder, vídeo teu que você no modo doação também jogou lá embaixo. Só que se eu sou contratado para cliente pontual, onde eu não entendo do preço do produto dele e não entendo do preço, né? Então ele fala assim, Éder, eu quero que você vá até tal. Eu vou, só que eu deixo claro, você tem certeza do que você está fazendo? Se você vai conseguir honrar esse compromisso, depois você não vem jogar nas minhas costas, não, porque eu não sei do seu preço do produto. Eu só sou, nessa hora, o jeito de eu falar, né? Pau mandado. Você me contratou para executar o operacional com aquele preço estipulado. Então, o modo doação é o modo aberto, que o pessoal joga o preço lá embaixo. Na Dirlene. Isso! Éder, Ficou agora claro? eu quero que... Ficou claro? Ficou claro, ficou sim. Eu acho que ela conseguiu compreender. Deixa seu comentário aqui pra gente. Eu queria que a gente comentasse sobre uma experiência que você teve, não sei se foi essa semana, se foi semana passada, que você começou a comentar com a gente, que é um dos tópicos que eu quero falar aqui, que é apresentar declaração ou documentação falsa.
exigida no certame, tá? Ou apresentar algum tipo de declaração falsa durante a licitação, ou até mesmo durante a execução do contrato, tá? Isso está acontecendo demais, Éder. Acontece todo dia, tá? É caso de polícia. Então, eu queria que você comentasse com a gente aquele caso lá. Pessoal, como aqui a gente sempre procura ter transparência, e vai fazer 12 anos que eu faço isso agora em setembro, e graças a Deus eu nunca fiz nada de errado no meio, o que acontece? Os clientes nos contratam por diversos tipos de serviço. A gente se adapta à necessidade do cliente. Então, eu tenho aquele cliente que contrata o pontual, onde o pontual eu cuido de todo o processo. Em conjunto com o cliente, a gente organiza a documentação, cadastra os portais, cadastra no pregão, participa do pregão e acompanha até a homologação. Só que também nós temos muitos clientes, Ana, que falam assim, ó, eu faço tudo, eu tenho meu escritório de advocacia, tem tudo. Só que eu não sei operacionalizar o processo. Aí a pessoa me contrata somente para operacionar o processo no portal. Então, eu não sei se o documento dele está ok, eu não cuido dessa documentação. Sim. E esse pregão específico, Ana, era no randômico. Então, o randômico, o que acontece? A documentação é enviada, no caso desse portal, por e-mail, assim que arremata o pregão. Então, eu fui contratado, atuei nesse pregão, venci com um valor excelente, mais de 30 milhões esse pregão. Só que homologou o pregão, fizemos a nossa parte, tudo direitinho. Depois de um tempo, ficamos sabendo que está com processo, a empresa foi inabilitada, porque ele contratou até a homologação. Homologou, acabou o nosso serviço, eu não tenho nem contato mais com o cliente, né? Aí o cliente veio atrás de mim, dizendo do problema que aconteceu. Eu falei, qual o problema? Aí eles estão alegando que nós apresentamos documentação falsa, o atestado. Eu falei assim, ó, eu não sei, porque eu não cheguei a ver sua documentação, você me contratou para isso. O que eu posso fazer agora? Eu falei, ó, se você fez cagada, você não vai responder, você tem que responder por isso, porque quando alguém vem atrás do nosso serviço, a primeira coisa que eu falo é assim, eu não fabrico documento e eu não tiro o seu documento na internet. Eu só passo um checklist, aqui está um SICAP, né, dos documentos que você tem que me enviar para participar do pregão. Agora, nesse caso específico, Ana, a gente não teve acesso à documentação dele. E outra coisa, mesmo que ele me envie o documento, Éder, eu não tenho capacidade nem tempo para verificar se a documentação desse cliente é verdadeira. Sim. Não é do meu. A minha área é atuação no portal. E agora ele está vai responder um processo na justiça. E vou falar para você, tem que responder. E se fez cagada, tem que pagar. Tem que pagar. Sabe por quê, Ana? Você imagina, atrapalha todo um certame, eu não sei se falsificou, Ana, eu não sei. Eu estou falando o que eu vi no processo, tá? Mas o que diz o processo que teve documento falsificado. Pô, isso não pode acontecer. Sabe o que parece? É muito amadorismo você achar que vai ganhar um pregão. De 30 milhões... Eu não vou falar amadorismo, vou falar burrice. Não sei até se vai assistir essa live, me desculpa. Mas é muita burrice você achar que vai ganhar processo milionário falsificando documento nos dias de hoje. Meu Deus do céu, eu não consigo acreditar que existe isso ainda. É verdade. Até porque, então, né, quem me perguntou foi, eu acho que a pregoeira, né? Deixa eu ver. Eu não sei se eu consegui responder se era o que você queria saber, mas foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente, né, Éder? E a gente vê muitas questões, né, que já eram consideradas penalidades com a atual legislação e que vão continuar sendo penalidades, mas agora com uma mãozinha de ferro bem mais pesada, né? Já que a multa vai poder chegar a ser 30%, entre outras questões, né? O prazo prescricional vai para 5 anos, tem a questão da despersonalização da pessoa jurídica e muitas questões que estão relacionadas que a gente comentou aqui hoje, que são e podem vir a ser consideradas penalidades, aí ter apuração e esse licitante ficar sem
poder licitar com essa multa, com vários outros problemas. Mas a gente pode evitar isso. Uma das formas de evitar essas questões, tanto para quem é consultor nas licitações, quanto para quem é licitante, é se capacitando. Então, eu queria que você contasse, convidasse o pessoal, Éder, para o curso que a gente vai ministrar aqui em Goiânia, nos dias 12, 13 e 14 de abril, e contasse para o pessoal o que é que a gente vai aprender nesse curso. Pessoal, o que que é nós, vou falar nós aqui, vamos mostrar nesse curso, principalmente esse tipo de problema que acontece nos dias de hoje, que não era para acontecer, eu vou detalhar com todo o material gravado do processo, então vocês vão entender tudo o que aconteceu nesse processo, a etapa de lances e toda essa parte desse problema que esse cliente... Agora vamos falar de coisa positiva. Nós vamos mostrar como a gente arremata um pregão igual arrematamos esses dias atrás de outro cliente, de 57 milhões, Ana, com margem excelente. Entendeu? Então, é isso que a gente... Éder, mas tá bom, então o curso não é para mim, porque eu sou uma empresinha pequenininha, eu trabalho com pregão, eu quero entrar em 10, 20 mil. Não, pessoal, o curso é para qualquer um. Mas quando a gente mostra valores expressivos, é para vocês entenderem se a gente atua, se alguém confia na gente para atuar num pregão desse valor, é porque sabe que a gente tem capacidade de vencer. Você imagina, uma empresa, Ana, que vai atuar num pregão milionário, não é uma empresa que não tem noção do processo, ela sabe. Mas o que eu escuto muito é assim, Éder, eu tenho um advogado, são grandes empresas, nós temos um advogado, nós temos até o escritório de licitação aqui. Só que eu encontrei você na internet, vou falar exatamente, e vejo que você domina a ferramenta. Então eu prefiro pagar para você fazer do que eu deixar meu funcionário aqui e talvez não ganhar um pregão desse. Ele pode às vezes até ganhar. Então a pessoa vem muito atrás de mim por esse motivo. Aí eu vou lá e, claro, esse processo, ninguém do escritório põe a mão, quando é um processo muito grande, aí fica comigo, durmo até com o processo, mas eu entro para ganhar. Então, esse ano mesmo, em contratos que já foram homologados, tirando esse que teve problema aí, já passamos de 220 milhões homologados. Nós estamos em março ainda, Ana. E esse é o trabalho que a gente faz. Agora, é fácil? Não é fácil. Eu tenho dia que eu trabalho, ontem mesmo, nós estávamos fazendo live, eu saí daqui às 11 horas da noite. Mas eu amo o que eu faço. Igual a cliente me passou mensagem ontem à noite do pregão que a gente ia participar. Éder, desculpe o horário. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vivo isso 24 horas por dia. Claro que eu procuro cuidar da saúde, fazer meus esportes aí para aguentar o tranco, senão não. Agora, achar que você vai fazer igual todo mundo e colher resultado melhor, não tem como, né? E no curso a gente vai ensinar isso. No curso eu vou ensinar os caminhos para você ter um resultado. Eu falo assim, ó, você pode ficar milionário? Pode, pessoal, mas isso é questão de tempo, não é da noite para o dia. Pode ficar assim. Você pode ganhar dinheiro? Não, eu não gosto dessa palavra ganhar dinheiro, mas você pode fazer dinheiro. Se você fizer um negócio direitinho, você vai fazer dinheiro, você pode. Mas, pessoal, eu já ganhei muito, já perdi muito quando eu tinha minha empresa, e agora eu estou fazendo um degrau de cada vez e muito contente do jeito que eu estou. Eu não faturo, Ana, nem 10% do que eu faturava mensalmente. Só que hoje o dinheiro é meu e está tudo sustentável. Antes era uma loucura, porque eu quis crescer e virar milionário muito rápido e fiquei. Com 2 anos de empresa eu faturava aí 4 milhões por ano, né? Porque uma empresa que começou do zero. Só que também o tombo foi grande, tá? E essa experiência sua você vai contar pra gente segunda-feira, combinado? Opa, podemos contar. Não é fácil, não. É ruim bater no passado, mas o passado mostra quem a gente é hoje, pra gente chegar onde chegou. Eu questionava muito assim. Deus, mas por que eu passei tudo isso? Hoje eu sei por que eu passei tudo isso. Hoje eu ensino você a fazer o certo. Se você quiser fazer o certo e seguir o que eu falo, é muito difícil você ter um problema. Agora, se você quiser fazer essa loucura que aconteceu comigo no passado, você vai quebrar e quebrar bonito.
Por enquanto, tem um pessoal perguntando aqui, Éder, algumas perguntas. Antes de eu responder as perguntinhas, vou só fazer uma breve explicação. O Éder são 3 dias, é uma imersão de 3 dias. Então, vão ser dia 12, 13 e 14 de abril, o dia todo, os 3 dias. O Éder vai tratar toda essa parte de operacionalização dos sistemas e eu vou tratar toda a parte jurídica com vocês, tá? Toda a parte de habilitação, Éder, até a parte de recursos, a gente vai estar falando nesse curso. Vamos também dar algumas pinceladas sobre o que esperar da futura nova lei de licitações. A gente vai tratar isso com vocês também, um pouco, é claro, porque a gente não tem a vivência prática de uma lei que sequer foi sancionada, né? A gente não pode ser tão leviano assim. Mas o pessoal está perguntando, Éder, se vai ser só presencial. Por enquanto, só presencial. Tem um projeto para ser executado no online, mas ainda é presencial. E eles estão perguntando quando vai ser o curso de Belém. O de Belém, pessoal, nós estamos passando uma época complicada pra caramba. Tem um cronograma aqui que nós montamos na empresa, que era... não vamos confirmar essa data ainda, mas eu estou passando para vocês, que era abril, que está certo, Goiânia. Maio era... A Paula que cuida disso para mim já foi embora. Maio é Alagoas. Acho que aí tinha Londrina. Depois setembro em... Belém. E acho que novembro, dezembro, Salvador. Salvador, até o Siqueira, que está aqui, o Carlos Magno, ele ministra algumas horas do curso, porque ele é expert no Comprasnet Bahia. O Comprasnet Bahia, você precisa ter todo um cadastro, só que depois você atua nele no portal Licitações E. Só que ele domina o portal, então é legal quando a gente vai fazer um curso em tal lugar, você pegar uma pessoa de lá que entende, igual no caso de Maceió, é um aluno meu que está lá arrebentando, fera. E ele vai, durante 3 horas ou meio período, falar o que ele está fazendo para ter um resultado milionário em contratos assinados, né? Então a gente traz sempre um nativo, vamos falar assim, para ele ensinar. E lá em Goiânia, o nativo é a Ana. A nativa sou eu, gente. A gente vai apresentar essa cidade para o Éder, que ele ainda não conhece, né, Éder? Não, então, Goiânia não. Era para ter conhecido o ano passado. O link do curso, gente, está na minha bio, tá? E tá na bio do Éder também. Então a gente já vai finalizando para vocês curtirem essa sexta-feira, né, Éder? Maravilhosa. Tá na bio da Licite Mais, tá na bio, acho, da Priscila. Na minha bio e a tua. E eu quero convidar o pessoal, Éder, para estar acompanhando a gente lá no canal do Telegram, tá? A gente tem um canal no Telegram, que também tá o link lá na nossa bio, que é para vocês estarem participando. Todo dia tem dicas, todo dia eu posto algo novo lá, o Éder também. Vamos ver se a gente posta algum vídeo lá hoje ainda para vocês. Tem checklist, tem e-book, tem muita coisa lá para vocês. Então fiquem à vontade lá para poder pegar todo esse conteúdo, né, Éder? E a gente deseja para vocês aí um excelente final de semana. Mas, Joana, peraí. Deixa eu falar um negócio. Nós não vamos responder algumas perguntas. Tem no YouTube aqui pergunta. Deixa eu passar ela aqui. Eu não tô vendo do YouTube. Pode passar, desculpa. Ele colocou assim, ó. Eu não entendi muito o que o Bruno colocou, mas tá assim, ó. Quando no edital não pede todos os documentos que constam no SICAF, como a qualificação técnica, por exemplo. Você entendeu essa pergunta? Não entendi, Éder. Então vamos mas lá, ele pode me mandar aqui no direct que eu respondo para ele, tá? Tá. O LG Gomes falou assim, doutora Ana e Éder, parabéns pela live. Doutora, minha amiga está passando fome com licitação. Joga o preço no chão para ganhar. Daí que é realinhamento. Tá cheio de casos assim. Isso com certeza, né? O pessoal joga o preço. Ana, eu vou falar por nós aqui, o escritório mesmo, o pessoal às vezes acha assim, vocês estão sempre no crescimento. Não, pessoal, empreender é isso aqui, ó, mesmo atuando nessa área. A gente tem um limite máximo que nós atendemos de consultoria, e esses clientes de consultoria, na verdade, os clientes que a gente cada vez mais aprende, porque estamos atuando constantemente em diversos portais, cliente que nos dá conteúdo para a gente falar para vocês, mas a gente gosta de diversificar em todas as áreas que dá dentro do processo de compras públicas, porque eu aprendi isso aí muito em banco quando era gerente. Você não pode concentrar a tua renda só com isso aqui, só pregão eletrônico. Por quê?
A gente pega épocas de... Tá bom, pandemia. Pandemia, para mim, foi... Desculpa a Foi gente falar aqui, excelente. pessoal, mas foi excelente. Tem 2 anos que eu cresci muito. Já tem segmento que quebrou, fechou. Aí, quando saiu a nova lei do pregão, o pessoal falou, ixi, agora, meu Deus, vai mudar aí, o que você vai fazer, Ana? Ué, se acabar o eletrônico, eu vou ter que me adaptar a um novo formato e bola para frente. É assim que a gente Seguir. cresce. No, que eu vejo Perfeito. muitas vezes a pessoa trava, né? Então, não tem isso. Ó, aqui do YouTube, as perguntas praticamente a gente já respondeu. Tem mais alguma no Instagram, Ana? Só comentários mesmo, Éder. Pessoal elogiando, dizendo que te segue no canal no YouTube. E o pessoal também dizendo que vai se programar para participar dos cursos aí. Ô, pessoal, vocês desculpem às vezes o meu jeito, mas eu sou muito direto. É, eu preciso ir numa psicóloga, não, fonoaudióloga. Eu acho que você passou o contato. Eu forço muito para falar e tudo tossir na live o tempo inteiro. Eu já falei isso aí. Mas, assim, uma coisa eu posso dizer para vocês. Na verdade, eu não preciso dizer. Vocês entrarem nos meus vídeos do YouTube, só olhem os comentários. Se vocês olharem os comentários, dá para ver que eu entendo um pouquinho do processo. É isso aí, Éder, é isso que importa. Hoje mesmo eu estava comentando sobre essa questão de advogados, né? E quantos advogados, Éder, me procuram para poder entender de licitação? Quantos e quantos, tá? Mas por quê? Porque a gente domina o assunto, né? A gente domina o assunto, a gente tem a experiência prática, a vivência já de alguns anos, e é isso que importa no final das contas, é isso que faz a gente se diferenciar aí no mercado e trazer mais pessoas aí, trabalhar, capacitar mais consultores, assessores de licitação. Então, a gente espera todos vocês no nosso curso, dia 12, 13 e 14 de abril. As inscrições vão até o dia 8 de abril, tá? Porque a gente tem que organizar tudo, separar todo o material para vocês. Tem um material personalizado com apostila, acórdãos, tudo muito bonitinho organizado. Então, a gente espera vocês até as inscrições até o dia 8 de abril. E ainda, né, Éder, tá com preço de primeiro lote. Então, tá Ana, 1.497. porque eu quero só deixar o pessoal claro, assim, quem já participou de curso de licitação e foi a minha parte específica mesmo, ela foge do normal, tá? Nesses pregões, nesses cursos mesmo, eu entro ao vivo participando em pregões eletrônicos. Então, eu mostro o processo nu e cru ali. Eu não simulo nada. Ali eu entro na hora. Porque como a gente atua em pregão todos os dias e diversos pregões, então eu vou entrar. É claro, vou perguntar para os alunos, vocês têm interesse de ver na prática como que a gente faz? Eu entro. Agora, não, eu quero continuar o conteúdo, nós continuamos o conteúdo, mas 100% dos cursos que a gente fez, o pessoal quer ver a nossa atuação. Então, a gente entra ao vivo, faz transmissão ao vivo com a empresa de software de lance para mostrar como é isso, atua, às vezes, até na hora ali com software de lance. Então, a gente procura fechar o cerco para aquele fornecedor aprender o que ele precisa para fazer o negócio girar. Então, se vocês estão querendo chegar lá, vou falando agora da parte prática. Éder, mas cadê meus PDF? Cadê meus... para com isso, pessoal. O PDF não vai ensinar, no meu caso da prática, não vai ensinar você a atuar em pregão. Agora, se você quiser aprender a atuar nos portais e ganhar pregão, vencer pregão, é comigo. Parte jurídica de documentação, aí tem a doutora Ana, a doutora Priscila, que vai deixar você resguardado nessa hora. Mas a parte prática, pessoal, só não aprende quem não quer, tá? Quem não quer. Pessoal, Éder, não sei você, mas eu adorei essa live, adorei esse assunto, adorei estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais do nosso conhecimento. É sempre muito bom estar na presença de vocês. Muito obrigado, Éder, por estar aqui contribuindo com a gente. Vamos junto nessa, né? Isso! E agora a gente continua a nossa reunião, né? Estou esperando. Um beijo, pessoal, para vocês. Sexta-feira, Ana. Um beijo, pessoal, para vocês. Excelente final de semana. Fiquem em casa, estudem, assistam nossas lives e se inscrevam no nosso canal no YouTube também. O Éder tem muito conteúdo no canal no YouTube e lá no nosso canal no Telegram. Um beijo. Fui!